que outra pessoa seria essa, né? Quais são as pessoas, quais são os traços de personalidade que teriam uma maior facilidade a esse sucesso? O primeiro deles é a extroversão, dentro desse estudo, e eu já vou comentar também um resultado que foi inusitado dentro desse estudo, e que outros estudos apontam outro resultado. Extroversão é as pessoas que vão naturalmente apresentar mais satisfação com a vida e vão apresentar mais renda. E isso é unânime em quase todos os estudos. Pessoas extrovertidas, elas têm maior sucesso, tanto profissional quanto sucesso na vida como um todo, assim. Por quê? Porque é aquela pessoa faceira, é aquela pessoa que, quando a gente estuda se dinheiro impacta, né, na felicidade ou não, vai tirar o melhor proveito do dinheiro. Por quê? Porque ela não é uma pessoa chata, ranzinhos e reclamona. Ela é uma pessoa faceira, ela é uma pessoa que, diante dos desafios da vida, ela vai olhar e dizer assim: ok, existe esse desafio, mas vamos lá, vamos encarar, fazer o que precisa ser feito e vai dar certo. É uma pessoa naturalmente mais feliz, né, é uma pessoa naturalmente mais desenrolada, assim, com os problemas. O que, por outro lado, quando se fala de dinheiro, tende a fazer com que ela também seja uma pessoa um tantinho mais gastadora, porque ela assim, entusiasmada, então ela tá muito eufórica, ela também quer gastar. Então tem essa limitação extrovertido. Mas o que nos mostram e esse estudo corrobora, que as pessoas que têm extroversão, elas então têm maior satisfação de vida e maior renda. Abertura a novas experiências mostra que as pessoas com abertura a novas experiências, elas vão ter mais escolaridade e mais renda. E que, se comparado, né, a personalidade com o status socioeconômico da infância, que a personalidade, principalmente a alta extroversão e baixo neuroticismo, vão ser determinantes para aumento de renda e satisfação global de vida. E o status socioeconômicos, ou seja, o teu o teu ponto de partida na tua infância, ele vai ser mais determinante para a tua realização educacional. Então é isso que eles apontam de diferente, assim, quando a gente olha para o construto sucesso, tem algumas coisas que terão os traços de personalidade como mais determinante e terão alguns outros elementos que terão o status socioeconômicos como determinante, né. Qual é o resultado controverso que esse estudo ele indica? Que conscienciosidade é um traço que não mostrou muita relevância significativa dentro da construção de sucesso. E por que é controverso? Porque vários outros estudos apontam que ter conscienciosidade alta é um fator que tem correlação positiva com sucesso. Ou seja, quanto maior a conscienciosidade, melhor o meu resultado, tanto de renda, posição, né, profissional e todas essas coisas que a gente poderia caracterizar como sucesso. Por que é controverso? Porque quando a gente pensa numa pessoa conscienciosa, né, nós vamos pensar numa pessoa que vai ser disciplinada, vai ser organizada, vai ser. Então, é meio que natural que ela consiga galgar resultados, porque ela também tem uma maior predisposição a encarar desafios. É como se ela fosse uma pessoa, falando muito didaticamente, né, e não tendo o pudor científico, é uma pessoa que tem casca, sabe? O consciencioso, ele vai ter mais casca, ele vai estar mais disposto ao esforço, ele vai se desafiar sem tanto sofrimento, assim. Então, o consciencioso, ele tem um pouco essa característica de encarar a vida como ela é e não ficar com milindres, assim, tem que fazer, bora fazer, vai doer, bora doer e tá tudo certo, a gente tem um objetivo a bater e a gente vai fazer o que precisa para bater aquele objetivo. Por isso que o próprio artigo, ele sinaliza que é uma controvérsia, né, é um resultado que não tem tantos outros estudos científicos não corroboram este resultado, então que teria que ter ali talvez uma limitação da forma com que foi coletada. De todo modo, o que a gente tira de conclusão desse estudo específico? Quem veio, né, de uma infância, ou seja, de um estado socioeconômico de muita limitação, não é isso que vai determinar que definitivamente essa pessoa não consiga ascender na vida. Que se ela tiver traços de personalidade, baixo neuroticismo, alta extroversão e tantos outros estudos também apontando conscienciosidade, não esse, mas tantos outros,
que ela terá uma probabilidade maior de ter esse sucesso. Mas, Jéssica, assim como tu, eu sou neuroticista, o que que acontece? Bom, aí tem um outro ponto discutido nesse artigo e em tantos outros. O sucesso, ele também vai ser fruto da capacidade que tu tem, eu tava escorada assim, do ladinho, né? O sucesso, ele também vai ser fruto da capacidade que tu tem de regular as tuas emoções. Se você é neuroticista, você entende que é neuroticista, você entende que tem oscilação emocional, e você, cada vez que tem oscilação emocional, você percebe esta oscilação, e você busca regular esta emoção para não deixar que essa emoção impacte no seu processo de tomada de decisão. Se você conseguir fazer isto com sabedoria, e é óbvio que isso não é uma coisa que acontece de um dia para noite, isso é um treinamento. Tipo, tô estressada, tô ansiosa, tô nervosa, tô fora de mim. Respira, não pira, vai caminhar, vai fazer alguma coisa e depois tu volta para tomar essa decisão. Então, essa capacidade, né, de lidar frente aos desafios da vida, quando a gente desenvolve essa capacidade mesmo sendo neuroticista, isso é extremamente protetivo para alcançar o que seria o sucesso. Portanto, sim, ter menor neuroticismo é positivo, entretanto, é como se a tua regulação, a tua capacidade de regulação emocional fosse um amortecedor disso, né? Ao ter essa capacidade de regulação emocional, tu minimiza o impacto negativo que o neuroticismo tem diante da tua possibilidade de alcançar sucesso. Então é como se ele realmente fosse esse amortecedor, tu não, a regulação emocional. E isso é muito importante. Então o que fica aqui de sugestão para aqueles que são neuroticistas é trabalharem esse ponto, é entenderem que por vezes realmente vão acontecer coisas que não estão diretamente no teu controle, que vão fazer com que tu tenha uma oscilação emocional, mas tu vai ter que regular essa emoção, seja fazendo uma respiração diafragmática, fazendo uma caminhada, conversando com alguém que tu confia, correndo, fazendo um exercício físico, uma academia, sei lá. Tu tem que achar o que que seria a a tua fuga, sabe? Qual seria, e aí quando eu falo fuga, não é fuga no mau sentido, é o teu regulador emocional, só que um regulador emocional positivo. O grande problema que nós temos como seres humanos é que muitas vezes, ao buscar esta regulação emocional, nós não fazemos regulações emocionais funcionais. Então, o neuroticismo, por exemplo, ele é super comum que ele busque regular as suas emoções, não com uma corrida, com uma respiração diafragmática, falando e conversando com alguém que ele tem essa liberdade, né? Como que ele faz? Comprando, gastando, usando cartão de crédito, se endividando. Aí é óbvio que eu vou distanciar da minha possibilidade de ter sucesso, porque eu estou construindo a base que impede alcançar esse sucesso, né? Então, é como se eu estivesse ali impossibilitando o sucesso, porque na realidade, quando eu fico mais triste para baixo, eu vou lá e compro. E comprar prejudica a minha situação financeira. E prejudicando a minha situação financeira, eu prejudico a minha capacidade atencional. Prejudicando a minha capacidade atencional, eu prejudico a minha capacidade de desenvolver-me profissionalmente e alcançar bons resultados. E isso vira um ciclo vicioso. Cada vez que eu me sinto mal, eu quero comprar para regular minha emoção e esse ciclo não acaba nunca, né? Portanto, a gente tem que ter muito cuidado. Sempre os nossos comportamentos, eles vão ter uma função na nossa vida. Qual é a função que o comprar tem na tua vida? Será que tu tá usando o comprar como regulador emocional e você é neuroticista? Bom, então eu tenho que cuidar, né? Porque pode ser que eu esteja utilizando uma forma de regulação emocional que não é positiva e que realmente vai potencializar essa relação entre maior nível de neuroticismo, pior sucesso, ou seja, fracasso. Se eu não regulo da forma correta a minha emoção, o meu neuroticismo vai realmente impedir o meu sucesso. Agora, se eu entender que existe ali uma desregulação e que eu preciso regular de forma funcional, não é com compras, é com exercício físico, em tudo isso que eu já mencionei antes, daí sim eu consigo ter este amortecedor. Então, nós temos que ter muito cuidado
com as formas que nós utilizamos estes reguladores emocionais. De todo modo, o que o artigo conclui é exatamente isso, né? Que o passado ele é importante, mas ele não é tudo, justamente porque traços de personalidade podem ter um impacto bem grande nesse processo de ascensão.